Olá pessoal, bom dia! Começamos então a temporada de Virgem nesse final de semana, não foi? Então, nesse mês, nessa temporadinha virginiana, a gente vai estar desmistificando o signo de Virgem, entrando um pouco mais nos seus significados, para a gente se entender nesse mundo, nesse nosso exercício de presença diária aqui no canal da Astróloga todos os dias, não é isso? Pois bem, os signos têm seus significados muito atrelados aos seus planetas regentes. O planeta que rege Virgem é Mercúrio. E nós já falamos sobre isso aqui no canal e vamos falar em outras ocasiões. Mas há outras mitologias que são relacionadas ao signo de Virgem, que são muito interessantes e que, se a gente entrar um pouquinho nessas histórias, a gente vai perceber nuances interessantes dos signos que as pessoas vão perceber dentro de si, nos seus comportamentos, nas suas experiências, nas suas realidades interiores e exteriores. Existem algumas histórias que a gente não sabe se as histórias são parecidas com signos ou se os signos é que são parecidos com as histórias, se Tostines vende mais porque é fresquinho ou se é fresquinho porque vende mais. Interessante a gente perceber esse paralelo e trazer. E o que eu trago para vocês hoje é a história de Gaia, que é a história da grande mãe. Mas antes disso, eu queria trazer para vocês os dois autores, ou melhor, os três autores que me inspiraram nessa pesquisa que eu já tenho feito já faz algum tempo. Queria compartilhar com vocês para vocês também pesquisarem e lerem. Junito Brandão é o cara da mitologia no Brasil, um grande estudioso, foi um grande professor e ele tem uma coleção maravilhosa de mitologia grega. Todas as vezes que eu preciso de referenciais de autores que falam a minha língua, eu converso com o Junito Brandão. Tem outros dois caras que eu converso bastante com eles, que é o Ariel Gutman e o Kenneth Johnson. Esse livro é interessante, apesar de um tanto superficial. Astrologia e mitologia, seus arquétipos e a linguagem dos símbolos. Traz um paralelo bacana entre astrologia e mitologia. E eles falam algumas coisas muito interessantes sobre nesse desvendar de Gaia. Gaia é também conhecida como Geia e ela é uma deusa primordial. O que significa ser uma deusa primordial? No começo de tudo, no começo da vida, só havia o caos. O caos era o nada, o absolutamente nada. Ao mesmo tempo, o absolutamente tudo. Talvez para os budistas fosse a vacuidade, o vácuo, o nada. E o nada contém todas as possibilidades que se possa imaginar. Desse grande caldeirão de possibilidades, porque isso é o caos, nasce Gaia, que é uma deusa primordial, uma deusa mãe universal. Ela não se compara a deusa mãe terra, ela não é a mãe terra, digamos assim, ou melhor, ela não é uma deusa relacionada às questões unicamente aqui do planeta Terra, ela é uma deusa universal. A deusa, uma grande mãe terra, relacionada mais às questões da terra e às questões da agricultura, é Deméter, que é deusa da agricultura. Mas a grande mãe Gaia, ela é ainda maior, porque ela abraça Deméter e ela abraça vários outros deuses. Então ela assim surge do caos, e a partir do caos, essa grande mãe cósmica, esse ser primordial, ela põe no mundo, ela pare por si só Urano. Quem que é Urano? Urano é o deus céu, então ela cria o seu consorte, ela cria o seu par. E então como é que começa a vida na Terra? Nós temos o céu e a Terra se unindo e se fecundando e produzindo a vida como nós a conhecemos. Então é essa união linda entre Urano, que é o céu, e Gaia, que é a Terra. Então eles se unem e produzem a vida como nós a conhecemos. Dessa união fantástica, linda, que é a origem, a gênese da vida, que como todos nós a conhecemos ou deveríamos conhecer, nascem algumas das figuras mais importantes da história da criação. Gaia e Urano são pais dos titãs, alguns dos titãs mais famosos da história, entre eles Cronos, que é Saturno, e a gente fala dele até hoje. Ela também é mãe, eles também são pai e mãe, né, de Mnemosine, que tem outro nome, Mnemosine, que é a deusa da memória. Olha que bacana conseguir lembrar das suas origens, né? A lembrança, a memória é fruto dessa primeira união. E Gaia também é mãe de outras figuras interessantes, como os cíclopes
e algumas figuras disformes, alguns monstros. Tem um que é um monstro de 1000 braços, se não me engano o nome dele é Hecatonqueros. Se eu estiver errado eu coloco o nome corretamente aqui embaixo, é difícil lembrar de tantos nomes e nomes gregos antigos. Então ela é a deusa mãe que dá origem a essas figuras na Terra, que são as forças primordiais da própria vida. Então é a criação da própria natureza, os vulcões, as forças da natureza, os raios. Esses primeiros deuses simbolizam isso, essas forças iniciais da Terra, inclusive os monstros, porque a Terra era disforme no começo, não tinha uma organização. E aí, com o tempo, a coisa vai se organizando, a vida vai se organizando e tudo vai tomando corpo, vai tomando forma. Gaia é uma deusa que, porque ela é a deusa da origem da vida, ela conhece os mistérios da vida. E então Junito Brandão diz pra gente que na antiguidade grega e romana, Gaia era uma figura tão contemplada, tão admirada e tão, como se diz, respeitada, admirada, enfim, que os oráculos de Gaia eram muito mais certeiros, assertivos e famosos que os oráculos de Apolo, que eram muito conhecidos também na época. Então existe uma relação muito interessante entre Gaia e o princípio da mãe como sendo uma grande mãe. Como eu disse, embora ela não seja como Deméter, é uma deusa ainda mais ampla, ainda maior. Tem um outro ponto que eu queria trazer para vocês, que é o seguinte: é muito interessante imaginar essa narrativa de uma grande mãe, porque com o advento do cristianismo, o que os primeiros cristãos fizeram? Eles não tinham as suas próprias narrativas, o mundo, como se conhecia à época e naquela região, era tomado por mitologias pagãs, dos deuses pagãos. Então, grande parte da construção narrativa das novas histórias cristãs tinha que ter algum apelo publicitário, inclusive, de origem naquilo que já se conhecia. Você não vai criar alguma coisa absolutamente do nada. Se você, inclusive, quer arrebanhar seguidores, e parte do raciocínio era esse mesmo, você tem que ter alguma conexão entre essa nova história que conta sobre uma nova religião, uma conexão com essa história inicial, que é a história da Grande Mãe. Então, como é que vem a Grande Mãe para o cristianismo? Olha que interessante. Se Jesus Cristo era considerado aquela figura de grande espiritualidade, o símbolo máximo da espiritualidade relacionado ao signo de Peixes, a Grande Mãe se torna Maria, que é a Virgem Maria, que é o signo oposto a Peixes. Então a gente tem uma oposição e uma complementaridade astrológica e pagã, né? Dentro de uma perspectiva pagã, dos deuses pagãos, onde a gente tem mãe e filho juntos. Então a gente tem uma grande mãe e o grande filho, seus aspectos mais materiais, mais físicos, femininos, seus aspectos talvez mais masculinos, talvez mais espiritualistas. É um eixo que até hoje na astrologia a gente lida com isso. Um tem qualquer coisa de materialidade, outro tem qualquer coisa de espiritualidade. Então é muito interessante a gente imaginar como é que os cristãos adotaram e abraçaram essa grande mãe hoje na vida da gente, né, que está aí para todos os lados. A história de Gaia também tem uma relação forte com outros signos, não só com o signo de Virgem. Ela tem uma relação muito forte com o signo de Touro por conta da fertilidade da Terra, e ela também pode ser entendida como a própria Terra, o próprio planeta Terra. Por quê? Porque ela é a própria natureza, os mistérios da natureza. Ela tem a ver com as plantas, ela tem a ver com as montanhas, ela tem a ver com os animais, ela tem a ver com os mistérios do nascimento dos seres humanos, dos bichos. Enfim, tudo isso está interligado. Ela de fato é uma grande mãe. E eu acho particularmente, e também devido aos meus estudos, que ela tem uma relação mais próxima de Virgem por conta de toda essa relação com a maternidade, com os mistérios da natureza e também por conta de um tom espiritualista que o cristianismo nos explica de uma maneira mais clara, né? Então eu acho que essa grande mãe, que é Gaia, ela está presente em todas as mães de um modo geral, mas é muito interessante ver no consultório astrológico como as mulheres de Virgem ou mulheres que têm aspectos muito importantes no signo de Virgem se identificam
muito claramente com essa narrativa interior de Gaia. Elas se sentem Gaia, elas são uma grande mãe. Então, às vezes, são mães muito cuidadosas, muito mais atenciosas, muito atentas às etapas do processo da gravidez, do primeiro mês, do 8º mês, do parto, de como parir. Tem muitas doulas que são virginianas. É muito interessante perceber isso. Os processos de crescimento das crianças, o processo de educação, da alimentação, toda essa ritualística em volta da criança, da cria, de pôr no mundo, de sentir aquela vida sendo gerada dentro da própria barriga, dentro de si, como uma grande Gaia. Então, para mim, eu acho que existe uma relação assim, intrínseca entre o signo de Virgem e essa grande mãe, né? Embora, se nós estamos falando de princípios psicológicos, de arquétipos que nos habitam psicologicamente e, portanto, em alguma medida, fisicamente, dentro das nossas experiências, não são só as mulheres que se identificam com essa narrativa de Gaia, há homens também que se identificam com essa narrativa da grande mãe, de modo que serão homens apaixonados pelas famílias, pelas crianças, pelo parto, pelos mistérios da natureza e por aí vai. Então eu acho muito interessante que isso pode permear todos nós de várias maneiras. No entanto, e eu queria trazer para vocês o seguinte, que independentemente de Gaia se identificar com touro, com a terra ou com virgem, Gaia é uma narrativa muito antiga, talvez a história mais antiga do mundo, porque é a própria origem da vida. Nesse 2020, ela não sai dos jornais todos os dias. Aliás, já faz um tempo que a gente está... que o meio ambiente, essa grande mãe, que a Terra está passando por um momento absolutamente desafiador. A gente está vendo diminuição veloz dos nossos recursos. E nesse 2020, enfrentando essa pandemia, parece que Gaia está conversando com a gente assim, olho no olho, pedindo socorro, pedindo ajuda. Então, desatrelando isso da astrologia e trazendo a narrativa pura de Gaia como mitologia para a vida real, ela está nos jornais todos os dias. Ela está falando da Amazônia, ela está falando do Pantanal, que é um dos lugares mais raros, lindos do planeta Terra e que está queimando, está ardendo em fogo, né? Além, obviamente, dessa história da pandemia. Estamos aí com um micro-organismo, um vírus transformando a vida de todos nós e quem sabe, dentro de uma perspectiva que eu já falei aqui em vídeos bem anteriores, se essa não é uma revanche de Gaia. Será que Gaia, de repente, não deu um golpe aí inconsciente em todo mundo, colocou todo mundo quieto, parado, paralisado, em casa, para ver se ela consegue respirar de novo, tomar fôlego novamente, recuperar suas forças? Então é muito importante a gente estar próximo dessa narrativa, entender que ela está nos jornais todos os dias, que a gente dialoga com ela na nossa vida todos os dias, né? E que a gente precisa ouvir esse chamado dessa grande mãe. É uma mãe falando com seus filhos. E quem ama a vida, escuta Gaia, escuta a sua mãe. Esse é um momento muito importante. Em 2020, como eu disse, a gente vai estar falando sobre Gaia o tempo todo. Basta estar atento e sensível a essa temática, que não é só o princípio da vida, é a manutenção da vida, que 2021 nós queremos. Se a gente deixa Gaia em segundo lugar, é como deixar a sua mãe em segundo lugar. Já pensou nisso? Então a gente tem que ouvir, a gente tem que escutar e ela está aí falando com a gente. Então vamos prestar atenção. E nessa temporada virginiana, que é uma temporadinha de 20 dias, ou melhor, de 30 dias, como a gente está sob uma forte narrativa dessa grande mãe, é muito provável que a gente escute nos jornais, leia notícias, que a gente esteja mais atento a todas essas energias, todas essas simbologias atreladas a Gaia. Combinado, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa história de hoje. Espero que ela faça sentido para vocês. Acho que faz sim. Muitas pessoas com signo de Virgem, assim, muito acentuado, sentem essa força de Gaia dentro de si. Queria ouvir os seus comentários, queria pedir para vocês compartilharem com seus amigos esse vídeo e a gente se encontra de novo amanhã. Combinado? Que o céu nos guie e que o amor nos transforme.